Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Te pedimos ao Pai amado, para que nesta noite, Senhor, que a nossa entrega seja perfeita para ti, Senhor. Que os nossos corações sejam conectados com o teu Espírito Santo, Pai. Que não seja nós falando aqui, Pai, mas que seja o teu Espírito, Senhor, se conectando, Pai, com todas as vidas, Senhor, que estão hoje, meu Pai, nos assistindo, para com a tua igreja aqui presente. Te peço, Senhor, que o Senhor venha me reduzir a nada, Senhor, e que o Senhor venha crescer, Senhor, porque essa é a nossa intenção, Senhor, que o Senhor venha crescer, que nós venhamos a nos diminuir, Senhor, na tua presença. Te pedimos, ó Pai, nesta noite, Pai, que o Senhor venha libertar vidas, Pai, que o Senhor venha resgatar, Senhor, as vidas, que o Senhor venha achar todas as ovelhas perdidas da casa de Israel, Pai. Que o Senhor venha achar, meu Pai, todas as ovelhas perdidas, Senhor, no nosso país, no nosso mundo. Que venha trazê-las, Pai. E que o Senhor venha resgatá-las das mãos do diabo, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, libertá-las, Senhor, dessas correntes do mal e das influências do mal, Senhor. Que o Senhor venha libertar, Senhor, todas essas ovelhas, Senhor. Que o Senhor venha trazer dos quatro cantos da terra. Que o Senhor venha achá-las, Pai. Para que o teu nome seja engrandecido em todas elas, Pai. E nós te pedimos, Senhor Jesus. E pedimos, Pai, que o seu Espírito Santo esteja neste lugar. Venha inundar este lugar. Venha despertar cada uma alma aqui presente, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, falar em particular com cada pessoa que está nesse culto esta noite e com cada pessoa que está nos assistindo esta noite, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer, Senhor, a paz aos corações. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, a correção. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, a libertação, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que esta noite, meu Pai, o céu, Senhor, os anjos façam festa com mais uma alma, Senhor, com mais uma vida, se entregar, Pai, se render, Pai, para Ti, Senhor. Que a Tua palavra diz, Senhor, que não é por força nem por violência, mas sim pelo Teu Espírito, Pai. Nós, Senhor, temos o dever de lançar a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor, Pai. Nós não somos nada, nós somos ferramentas usadas, Senhor. Quem é o homem, Pai, para bater no peito e achar que é alguma coisa, Senhor? Nós não somos nada. Mas que o Teu Espírito cresça, que o Teu Espírito, Senhor, venha despertar essas pessoas, Senhor, venha localizar cada uma delas, Pai, nesta noite, e trazê-las de volta, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer à igreja que está aqui presente. Quero agradecer a você que está nos dando nem sequer um minuto da sua atenção, que está nos permitindo entrar no seu lar. E eu, de antemão, peço perdão se de alguma forma eu fui mal interpretado nas palavras que eu usei, não nos cultos, todos os cultos que nós estamos fazendo aqui no nosso lar. E eu quero agradecer você por estar divulgando, por estar falando para outras pessoas, por estar comentando, e todos os comentários que vêm até de forma particular para nós respondemos. Eu quero agradecer a você, porque você está permitindo que o nosso Senhor Jesus Cristo entre na sua casa, através do nosso culto, através dessas mensagens que nós estamos trazendo. A palavra de Deus fala assim, se Deus é Espírito, aonde está o Espírito de Deus? Aonde existe liberdade. E aqui no nosso lar, nessa igreja que está constituída aqui nós temos liberdade para pregar o Evangelho. E eu sou muito feliz por isso. Eu sou muito feliz por isso. Aqui na minha casa, meus irmãos, nesse lugar onde nós estamos, neste culto que nós fazemos aqui nós temos liberdade. Aqui qualquer pessoa aqui tem liberdade para falar, tem liberdade para orar, tem liberdade para louvar. Aqui nós temos liberdade, a palavra de Deus para vocês. Aqui é o
Irmãos, esta noite, eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso adversário, para Lúcifer, Satanás, né? Quem ele é? Por que ele odeia tanto o ser humano? Por que a sua batalha é constante em cima dos seres humanos? Né? Então eu quero chamar a atenção de vocês. Eu peço para a igreja que abra suas Bíblias. Irmãos, não deixem de acompanhar-nos com as suas Bíblias nas mãos. Para que não seja algo do meu coração para falar para vocês, e sim da palavra de Deus. Aleluia. Nós aqui não temos nada para dar para vocês. Mas a palavra viva de Deus, tenho certeza que tem. E o Espírito Santo que nos levou a trazer essa palavra hoje, que vai trazer essa palavra hoje, tem muito a dizer para você essa noite. Glória a Deus. A palavra de Deus fala lá em Ezequiel, do capítulo 28, 14 a 17. Ezequiel. Eu vou ler e vocês acompanham aí do outro lado, tá? Quem era o diabo? Ó. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Misericórdia, meus irmãos. Na multiplicação dos seus comércios, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemple. Irmãos, o diabo, ele vivia no céu. Andava no meio das pedras brilhantes, que nós entendemos que são as pedras preciosas. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele era perfeito. Mas nele se achou iniquidade. O que é iniquidade, meu irmão querido? Minha irmã? A iniquidade é quando você peca todos os dias, constantemente. Você não tem arrependimento. Você peca. Irmãos, pode se sentar. Pode se sentar. Pode igreja, pode se sentar. Se senta em nome de Jesus. Tá todo mundo. A irmã com a criança, pode sentar. Então veja bem, irmãos, é assim, ó. Nele se achou iniquidade. O que é iniquidade, meus irmãos? Quando você não tem mais sentimentos. Você não tem mais temor de Deus no seu coração. Você peca, continua pecando. Você não tem mais. Você não se envergonha mais do pecado. O pecado já faz parte da sua vida, do seu cotidiano. E ele, irmãos, ele era um querubim. Um anjo muito poderoso. Ele era um anjo muito poderoso. Mas nele, com todo esse esplendor que ele tinha, com todo esse esplendor que ele tinha, ele almejava muito mais. Ele queria mais. Quando ele estava no céu, todos os outros anjos olhavam para ele e viam a sua beleza, a sua formosura. Mas ele queria mais. Aí lá em Isaías 14, 14, do 13 ao 14, fala assim, ó. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí que foi o erro dele. Aí que foi o erro dele. Ele começou, irmãos, a querer aquilo
pertencia. Ele era um querubim. Você vê que as pessoas colocam o diabo como a imagem de um ser horrível. Nariz horrível, boca horrível, né? O chifre grande, um bicho feio. E a Bíblia já fala que o diabo, ele era um anjo lindo e formoso. Você vê como as coisas são deturpadas? Se você não está hoje aí conectado com a gente, você não ia saber que o diabo era lindo e formoso. E andava, e ele era perfeito na sua sabedoria, no seu resplendor. Mas ele desejou o trono de Deus. Ele queria formar o trono dele acima do trono de Deus. E aí que começou o problema, meus irmãos. Quando ele deixou no coração dele entrar a iniquidade. E ele começou a desejar aquilo que não era dele, que era daquele que o formou. Lá em Apocalipse 12, do 7 ao 12, fala assim, ó. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: agora é chegada a salvação e a força ao reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Aleluia! O qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Ele ficava no céu, irmão, acusando as pessoas, acusando o acusador. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando em nós surgir esse sentimento de acusação. Nós temos que tomar cuidado. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, a vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que o seu tempo é pouco. Irmãos, o diabo e os seus anjos, ele conseguiu convencer. O poder de persuasão do diabo é tão grande, irmãos. O poder de persuasão dele é tão grande que ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos do céu. Irmãos, nós sabemos o que é céu e nós sabemos o que é o inferno. Segundo as Escrituras nos fala algumas coisas. Mas a nós não foi dado o direito de conhecer o inferno e nem de conhecer o céu. A nós não foi dado o direito. Algumas pessoas que foram arrebatadas, o apóstolo Paulo, ele viu o céu, aquilo que Deus tem preparado para nós, mas ele não pôde revelar. Agora imagine, irmãos, um ser formoso, perfeito, que vivia no céu. Ele sabia que tudo aquilo, irmão, ele podia perder. Mas mesmo assim, ele não se importou. Ele permitiu que a iniquidade entrasse no seu coração, que a arrogância entrasse no seu coração, que a soberba entrasse no seu coração. E ele atentou contra aquele que o fez. Ele atentou contra aquele que o criou. Ele queria o trono de Deus, irmãos. Ele queria estar acima daquele que o criou. Aleluia! Mas Jesus e os anjos batalharam e o expulsaram do céu e lançaram ele na terra. Irmãos, o diabo, ele é muito perigoso. Nós, seres humanos, nós não temos poder contra o diabo. Ele trabalha na vida das pessoas porque ele é invisível. Ele é invisível e ele consegue trabalhar na vida dos seres humanos. O diabo, ele trabalha na vida do ser humano de duas formas: por posse ou por sugestão. Ele sugestiona o mal no seu ouvido. Ou alguns indivíduos que são suscetíveis mais a ele,
ele entra dentro e toma posse do corpo dessa pessoa. Mas não é de todas as pessoas que ele toma posse do corpo. São de algumas pessoas. Porém, ele sugestiona o mal para as pessoas. O diabo, nosso adversário, irmãos, ele não dorme, ele não descansa, ele não se alimenta, ele não faz nada. É 24 horas maquinando mal para nos derrubar. Ele é um adversário muito, muito eficaz. Ele não brinca de ser diabo, irmãos. Ele é o diabo. Ele é mau, ele é perverso. Ele não tem misericórdia, meus irmãos. Em toda turba violenta, em toda movimentação de lixamento, está lá ele, no meio, incentivando. Está lá, lançando suas setas do mal na vida dos seres humanos. Irmãos, ele sabe que para ele, como ele conhecia o céu, e ele era um ser perfeito, criado por Deus, ele sabe que para ele não tem mais chance. Ele está condenado a ir para o inferno. Então, ele com toda a sua ira contra o Pai, contra Deus, ele com toda a sua ira, ele não consegue combater Deus e combater Jesus. Então o que ele faz? Ele tenta matar, destruir, enganar a criatura de Deus, que somos nós. Quando o diabo, Satanás e os seus anjos caídos, eles nos vê, ele vê a própria imagem de Deus, o Criador, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele nos odeia. Ele nos odeia. E ele não brinca de odiar, irmãos. Ele, se ele pudesse, ele esquartejava e picava todos os seres humanos. Ele não tem misericórdia, irmãos. Lá em Gálatas 3, Satanás engana Adão e Eva. Manipulou. Ele é o pai da mentira. Manipulou Eva. Persuadiu Eva. Sugestionou para Eva pecar e fazer com que o seu marido pecasse. Naquele momento, irmãos, quando o homem e a mulher pecaram, eles não tinham o mal dentro de si. E isso, a contribuição do diabo para o ser humano. Hoje nós temos o mal e o bem e o mal morando dentro de nós, por causa que o homem e a mulher deu ouvido para ele. Uma vez que Adão e Eva deram ouvido para o diabo colocou dentro do ser humano algo que tinha somente dentro dele: a iniquidade, o mal, o homicídio, todos os maledicências do mundo que estava dentro daquele ser celestial, ele pôs dentro do ser humano. E a palavra de Deus fala que naquele momento o ser humano, o homem, passou a ser conhecedor do bem e do mal. Naquele exato momento, quando eles viram Deus descendo no jardim para conversar com ele, eles correram, porque eles já viram que estavam nus. Já entrou a vergonha. Irmãos, não brinque com o diabo. Não brinque com o diabo. Irmãos, lá em Gênesis 4:6, dois irmãos foram levar uma oferta a Deus. Foram levar um sacrifício a Deus. Um tinha boas obras na sua vida, fazia coisas boas. O outro dava ouvidos ao diabo. Era sugestionado pelo diabo constantemente. Caim tinha algo do diabo dentro de si, porque ele dava ouvido para o diabo. E o diabo constantemente o sugestionava a fazer o mal. E a vida dele era uma vida torta. Era uma vida... A vida dele não era uma vida correta diante de Deus. E quando ele deu o sacrifício para Deus, Deus não aceitou. Não foi porque aquilo que ele deu não era bom, mas porque as suas obras eram mal. E mesmo assim, Deus
avisando aquele homem: não faça, o mal já está à tua porta, o seu coração já está tenebroso, Caim. Não faça. E o diabo foi lá e deve ter falado no seu ouvido e todo esse problema que ele estava era porque o irmão dele era melhor que ele. E Deus estava recebendo aquilo do irmão de Abel, mas não recebia nada de Caim, não recebe nada teu. E manipulou Caim e fez com que Caim praticasse o primeiro homicídio na terra. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Irmãos, lá em Gênesis 6, depois que aquele homem pecou, matando o seu próprio irmão, Deus colocou um sinal nele na testa. Ele foi para a cidade de Nódi e ali começou um reino de homicidas, um reino de estupradores, um reino de gente má e perversa, proveniente de Caim e da sua prole. E o mundo se encheu de gente ruim e perversa. E o mundo e a perversidade do mundo estava tão diante de Deus que Deus desejou acabar com o ser humano. Mas Deus olhou de lá e viu um homem lá, Noé. Aleluia. E viu que Noé era um homem justo, um homem reto, que se desviava do mal. E aí falou, Deus pensou, né? Antes de destruir tudo, vou preparar esse homem. E tocou no coração de Noé para que Noé construísse aquela arca. Porque Deus queria acabar com a humanidade. E por que Deus acabou com a humanidade? Porque aquela humanidade daquela época deu ouvidos a Satanás. Permitiu que o diabo sugestionasse aos seus ouvidos tudo aquilo. E a terra se encheu de promiscuidade. E a terra se encheu de pecado. E o pecado, a palavra de Deus fala, à luz das Escrituras, que chegou diante de Deus. E Deus falou, vou destruir essa humanidade. E assim o fez através do dilúvio. E salvou Noé. E salvou sua família. E depois que Noé desceu na terra, que começou uma nova humanidade da semente de Noé. Lá em Gênesis 11, do 1 ao 9. A Torre de Babel, meus irmãos. O homem queria chegar até Deus. O homem queria construir uma torre que queria chegar até Deus. Quem será que sugestionou, né? Quem será que foi no ouvido daquela multidão de gente? Falou, se vocês fizer uma torre, vocês vão alcançar lá o Altíssimo, vocês vão poder fazer alguma coisa lá. Vocês vão conhecer Deus, vocês vão viver lá. Coisa maravilhosa, lá em cima tem coisas maravilhosas. Faz isso. E manipulou o ser humano novamente. Irmãos, o diabo, depois que ele foi lançado, depois que ele perdeu seu resplendor, depois que ele perdeu todas as suas virtudes, que ele veio para cá, para a terra, ele não se cansa, irmãos, de voltar o ser humano, fazer com que o ser humano se volte contra Deus. Ele e os seus anjos têm uma missão de fazer com que a humanidade, o ser humano, o homem e a mulher, que é a imagem e semelhança de Deus, se volte contra Deus, se volte contra o Criador. Porque o inferno, irmãos, é grande. E o diabo sabe disso. Ele sabe que independentemente da quantidade de gente que for para lá, tem lugar para ir para lá. Ele arquitetou um plano para levar a humanidade para o inferno. Através da posse ou da sugestão do mal. Porque ele não brinca de ser diabo, irmãos. Às vezes nós brincamos com essas coisas, mas ele não brinca. Eu vejo, irmãos, às vezes assisto vídeos de pessoas, irmãos, falando que está amarrando o diabo. Se esteja amarrado. Nós não temos autoridade, irmãos, contra o diabo. Nós podemos expulsar em nome de Jesus. Nós podemos fazer curas em nome de Jesus. Mas na história da Bíblia, irmãos, eu nunca li na Bíblia que um demônio foi amarrado em algum lugar. Nunca vi, irmãos.
Nós temos que parar com essas coisas, com dogmas. Nós temos que parar de fazer coisas que estão no nosso coração. Deus deixou a palavra dele para nós seguirmos. Nós não podemos, irmãos, ignorar a palavra de Deus. Tudo tem que estar na Bíblia. Tudo tem que estar nas 4 linhas da Bíblia. Se saiu fora da Bíblia, já não é de Deus. Irmãos, lá em Gênesis 19, logo depois da Torre de Babel subir a uma certa altura, que Deus fez com que as pessoas não entendessem mais o que o outro falava, que aí eles desceram e foram cada um para um canto da terra, que ali se formou as línguas e as nações. Depois disso, irmãos, Abraão e o seu cunhado foi para uma certa região, e o cunhado dele foi parar numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. E lá, irmãos, a perversidade dessas cidades era tão grande, porque o diabo, irmãos, sugestionava os homens a terem relação sexual um com o outro. Sugestionava as mulheres daquelas cidades a terem relação sexual uma com as outras. Sugestionava os homens adultos a terem relações sexuais com crianças. Sugestionava os homens e as mulheres a terem relações sexuais com seus filhos. E a promiscuidade de Sodoma e Gomorra subiu diante de Deus novamente. E Deus, irmãos, ia destruir aquelas cidades, aquelas 2 cidades, sem misericórdia. Mas Abraão rogou a Deus pelo seu cunhado que lá estava. E Deus, com a sua imensa misericórdia, mandou os anjos ir lá retirar Ló e a sua família. E logo depois que Ló e a sua família saíram de lá, Deus destruiu aquela cidade. A palavra de Deus fala que fogo foi lançado do céu e não ficou pedra sobre pedra naquela cidade. E até hoje os historiadores vão nesse lugar e ainda tem vestígios das bolas de fogo que foram lançadas do céu, das mãos de nosso Senhor, para acabar com aquela cidade, por causa da promiscuidade que aquelas 2 cidades ali estavam. Irmãos, o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, irmãos, ele não dorme, ele não descansa. Ele nos manipula todo o tempo. Ele está preparado. Ele conhece o ser humano melhor que o próprio ser humano. Ele tem poder. Agora, Deus tem todo o poder. Aleluia! Mas o diabo tem poder. Mas Deus tem todo o poder. E Deus está acima dele. Aleluia! Glória a Deus! Mais uma vez, o diabo manipulou a humanidade para se voltar contra o Criador. E Deus teve que tomar mais uma atitude de destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Irmãos, lá em 1 Samuel, do capítulo 14 ao 23, o povo de Israel, depois de ter sido salvo das mãos de Faraó, que queria um rei para governá-lo, que recebeu o primeiro rei, que era o rei Saul. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que um espírito mau da parte de Deus o tomava, entrava no rei Saul para envergonhá-lo. Um espírito mau, um demônio possuía o corpo do rei Saul. E rei Saul se despia no meio das pessoas, no meio dos seus súditos. Ficava nu. Agora vocês imaginam um rei ficar nu diante dos seus súditos. Olha como o diabo fazia e faz com o ser humano. Levou aquele homem à ruína, levou aquele homem à desgraça, porque ele tomava posse do seu corpo. O rei Saul, ele era um homem suscetível ao demônio tomar posse do seu corpo. E a palavra de Deus fala que Davi, com a sua harpa, aleluia, ia lá e tocava, e o espírito mau saía. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a gente fala que os louvores é bom. Por isso que a gente fala que os louvores, ele enche a nossa alma, enche o nosso espírito, nos conecta com Deus. Aleluia. Aquele que tem boca, louve ao Senhor, aleluia.
E mais uma vez, o diabo manipulando o homem de duas maneiras, tomando posse do seu corpo ou sugestionando o mal no seu ouvido. Irmãos, o diabo, ele quer a destruição da criatura que Deus ama, que é o ser humano. Deus nos ama, irmão. Deus nos ama. Irmãos, Deus ama tanto o povo, Deus ama tanto o ser humano, que fez um plano de salvação, entregando o seu único filho unigênito por nós. Será que Ele nos ama? Aleluia. Ele nos ama, irmãos. Irmãos, lá em 2 Samuel 11, do 1 ao 12, o rei Davi, já de posse, o rei Saul tinha saído. Entrando o rei Davi, um homem experimentado na guerra, um homem segundo o coração de Deus, um homem bom, um bom rei, um bom pai, um bom esposo, tinha várias mulheres, tinha e poderia ter a mulher que ele queria, mas quando ele viu Betseba se banhando, o diabo lançou uma seta, e Davi não vigiou. Davi não vigiou. Quando a seta penetrou no coração dele, que ele olhou aquela mulher, ele esqueceu das 99 que ele tinha, ele esqueceu daquele mundaréu de mulher que ele tinha, e se voltou para aquela mulher. Irmãos, vocês já se perguntaram por que um homem que é considerado, segundo as escrituras, um homem segundo o coração de Deus, um homem que não ia em batalha sem pedir permissão para Deus, um homem obediente à palavra de Deus, um homem obediente ao seu Senhor, naquele momento se desfez de sua glória, se desfez de tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração e praticou um homicídio. Pegou aquela mulher, colocou dentro da sua casa e gerou filhos com ela. Aquele homem poderia ter a mulher que ele quisesse, mas o diabo colocou um sentimento entre ele e aquela mulher irresistível. Não brinque com a sua... Não brinque, irmãos. Você pastor, você presbítero, você é homem de Deus. Nós temos dentro de nós algo que nós não podemos brincar. Porque o diabo sabe disso. Grandes pregadores, grandes pastores caíram em desgraça por causa de mulheres. E o rei Davi, um homem bom, um homem que era aclamado pelo povo de Israel, um homem que recebeu o seu chamado de rei aos 12, 13 anos, assumiu mais para frente, mas foi ungido menino. Matou um urso, matou um leão. E naquele momento, quando ele viu Betseba, o diabo lançou um sentimento entre ele e aquela mulher, que ele se tornou irresistível para ela, e ela se tornou irresistível para ele. Irmãos, um homem na sua sã consciência, ele não ia abrir mão de ter contato com Deus, de ser rei, de tudo que ele tinha, por causa de uma mulher, irmãos. Isso não é normal. A natureza humana é ruim, mas aquele homem, ele tinha à sua disposição a mulher que ele quisesse. Por que ele tinha que pegar aquela mulher? Porque o diabo, mais uma vez, colocando o seu dedo, lançou um sentimento entre Davi e aquela mulher, Betseba, e se tornaram um para com o outro irresistível. Aleluia! Mas, uma vez, o diabo, com a sua influência, tornando as pessoas amadas por Deus, pessoas dignas da cólera de Deus, dignas de serem chicoteados por Deus. Mas Deus, com a sua rica misericórdia, deveria ter matado aquele homem, Davi, mas transpassou o seu pecado. Mas ele pagou um preço muito alto, irmãos. Ele pagou um preço muito alto. Irmãos, agora nós queremos pular lá para frente um pouquinho. Lá para Mateus 4, do 1 ao 11, a tentação de Jesus. Irmãos, Jesus já tinha nascido, já estava passando
por uma tentação 40 dias, jejuando no deserto. E o diabo visitava ele constantemente. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo. Lá em Lucas 22, o 31 e 32, fala assim, ó. Disse também o Senhor, Simão, Pedro. Não, desculpa, irmãos, perdão. Lucas 4, do 5 e o 6. Fala assim, ó. Lucas 4, o 5 e o 6. Então o diabo levou para o lugar mais alto, num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Irmãos, olha a ousadia do diabo. Olha a ousadia do diabo. É nesse momento, meus irmãos, que eu vejo que a gente não é nada. É nessa hora que eu vejo que eu não sou nada. Ele sabia, porque ele conhecia Jesus lá no céu. Jesus já tinha expulsado ele do céu com os anjos lá de cima. Ele conhecia Jesus, irmãos. Mas ele é ousado ao ponto de querer fazer o Filho de Deus se suicidar. O diabo levou ele lá em cima do monte e disse: Eu lhe darei todo este poder e glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adorar o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Olha, irmãos. Então o diabo levou ele a um pináculo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, e aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que o guardem. Irmãos, o diabo, ele é tão audacioso que ele, conhecendo o Filho de Deus, que o tinha lançado do céu para a terra, ele conhecendo Jesus, ele sabendo que Jesus era o príncipe dos céus, o Filho de Deus Altíssimo, ele tentou levar Jesus ao suicídio. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, será que esse sentimento de a gente se matar às vezes não é o diabo nos sugestionando? Será que esse pensamento de você querer tirar sua própria vida não é o diabo te sugestionando, meu irmão? Repreenda isso em nome de Jesus. Essas loucuras que o diabo coloca no ser humano, repreenda em nome de Jesus. Essas depressão que ele coloca no coração das pessoas, repreenda em nome de Jesus. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, irmãos, ele não brinca de ser diabo. Irmãos, rapidamente lá em Atos 7:54. A palavra de Deus fala que o primeiro mártir foi Estevão, um diácono. Fazia o bem, pregava para grandes multidões. Foi julgado, levantaram falso testemunho contra ele. A palavra de Deus fala, à luz das Escrituras, que o rosto dele parecia como um de um anjo. Mas mesmo assim, no meio daquelas pessoas, o diabo cercava, o diabo sugestionava, o diabo tomava posse e o diabo, o acusador, acusava. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nesse momento, ele acusa.
Neste momento, ele tomando posse de alguns, e de alguns ele sugestionava nos seus ouvidos: mata, mata. Aquele homem que estava diante deles, o primeiro diácono Estevão, um homem bom, de boa família, de boa índole, foi levantado falsas acusações contra esse homem e o apedrejaram. Apedrejaram um servo de Deus. E ele, mais uma vez, voltando as pessoas contra o seu Criador. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. Irmãos, lá em Apocalipse 13:13, a palavra de Deus fala assim: ó, irmãos, presta bastante atenção. E faz grandes sinais. Está falando do diabo aqui, ó. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra, à vista dos homens. Irmãos, o diabo, ele faz sinais. E se possível for, ele faz fogo descer do céu para enganar o homem, para enganar as pessoas. O diabo, ele é sagaz. Ele, irmão, ele é poderoso e ele tem os seus dons e tem os seus seguidores. E ele tem sobre o que ele tem a favor dele. Ele trabalha na vida das pessoas de forma invisível. As pessoas não acreditam que o diabo é capaz de sugestionar ou tomar posse de alguns indivíduos. As pessoas não entendem que ele é o nosso adversário. Às vezes nós somos servos de Deus. Quando nós começamos uma batalha, às vezes pessoas nos atingem e nós vemos as pessoas nos provocando, mas por trás daquela pessoa existe uma espiritualidade negativa para te ofender, para te maldizer, para te maltratar, para te derrubar. E você, homem de Deus, às vezes você não vê que atrás desse indivíduo, atrás dessa indivídua, existe um ser celestial, um anjo caído, tentando te derrubar. Porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades do mal. Irmãos, o diabo, ele tenta constantemente tomar a glória de Deus. E ele, irmãos, quando ele vivia no céu, com todo o seu esplendor, ele tentava tomar a glória de Deus. E hoje na terra, até no meio da igreja, do povo de Deus, ele tem sugestionado para as pessoas, para que as pessoas recebam a glória dentro da igreja, para que as pessoas recebam aplausos dentro da igreja, para que as pessoas recebam glória dentro da igreja. Se você é um bom pregador, não aceite dos irmãos honra. Não aceite. Se você é um grande... Se você é uma pessoa que canta, tem uma voz bonita, Deus te deu um dom, não deixe essas pessoas te honrar mais do que Deus. Porque você pode estar entrando num caminho, fazendo a vontade do diabo. Irmãos, lá em Isaías 42:8, fala assim: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a ninguém a minha glória, nem a minha honra, a imagens e escultura. Isaías 48:11 fala assim, ó: por amor de mim, e o que eu faço é isto, pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. E às vezes, irmãos,
Nós estamos dentro da igreja, às vezes por algum você tem uma boa dicção, às vezes por você ter você falar, ter domina um pouco a palavra de Deus, você faz um bom esboço, às vezes você é um bom pregador, você louva bem, você às vezes é adorado dentro da igreja, nós não podemos aceitar isso, irmãos. Nós temos que cortar. Paulo e Silas vinham lá, e uma mulher que tinha um espírito de adivinha vivia levantando a honra deles, e Paulo a repreendeu, porque Paulo sabia onde ia parar aquilo. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 8, do 8 ao 9, a palavra de Deus fala assim, ó: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhes, firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual ao de vocês. Irmãos, temos que ser sóbrios, temos que ser vigilantes. Nós não podemos deixar o nosso ego se inflamar porque você tem uma boa dicção, porque você é um bom pregador, ou porque você é um bom líder, ou porque você canta bonito. Não deixe o orgulho tomar conta no seu coração. Não seja presunçoso, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Porém, irmãos, lá em Tiago 4,7 fala assim, ó: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aleluia! Isso é para com nós. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra de Deus não fala que nós temos poder sobre o diabo, irmãos. A palavra de Deus fala que se nós resistirmos a ele, a palavra de Deus fala que se nós estivermos conectados com Deus, fazendo a vontade de Deus, se estivermos ligados com Deus, sujeitarmos, se nós estivermos nos sugestionando a Deus e resistimos ao mal, ao diabo, ele vai fugir de nós. Mas nós não temos poder sobre o diabo. E é para finalizar em Efésios 6, capítulo 6, do 11 ao 12. Está falando assim, irmãos: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu peço para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, nós só podemos nos manter longe do diabo quando a gente está perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo você está. Isso é notório. Irmãos, não brinque com o diabo. Não brinque de ser cristão. Sejam cristãos. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com todas as armaduras de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o diabo, ele sabe que para ele não tem mais chance para ele, irmão. Já está sentenciado a ir para o inferno. Mas nós não, nós somos vivos. Enquanto a vida é esperança. Aquele teu filho, minha irmã, que está longe, que está desviado dos caminhos do Senhor. Aqueles obreiros que por algum motivo se desviaram do caminho do Senhor. Aquele teu esposo que se desviou dos caminhos do Senhor. Aquela tua esposa que se desviou do caminho do Senhor. Ainda tem jeito, porque está vivo. Aleluia. E nós vamos orar para Deus trazer essas ovelhas perdidas novamente, para que o Espírito Santo de Deus venha despertá-los, venha tirar as influências do mal sobre elas. Irmãos, o mundo jaz do maligno. Esse mundo
já tem um dominador que é o diabo. Ele domina este mundo. Ele controla os seres vivos deste mundo. E se não for o Espírito Santo de Deus tirar essa influência mal do ser humano, arrancar essa influência maligna do ser humano, o ser humano está condenado a ir para o inferno. Mas a rica misericórdia de Deus é grande e nos alcança todos os dias. E através das suas orações, através, irmã, da sua oração, Deus vai resgatar essa pessoa. Deus vai resgatar o seu filho. Deus vai resgatar o seu marido. Através do seu sacrifício, através das suas orações, meu irmão, Deus vai trazer o seu filho de volta. E ele será uma bênção na mão de Deus. Aleluia! Ele será uma bênção na mão de Deus. Traga Jesus para o meio do seu casamento. Convide Jesus para o meio do seu casamento. Que o seu casamento se tornará uma bênção. Se já é uma bênção, vai ficar melhor ainda. Convide Jesus para viver dentro da sua casa. Convide Jesus para viver dentro do seu automóvel, da sua empresa móvel, do seu Uber, do seu táxi, do seu ônibus, do seu caminhão. Convide Jesus para viver dentro da sua empresa. Convide Jesus para estar dentro do seu coração. Que todo mal se afastará, que todo maligno vai embora, que a libertação é plena na sua vida, meu querido. Nós estaremos orando agora para aquele filho que está longe, para aquela filha que saiu, para aquele esposo que abandonou a mulher e os filhos, para aquela esposa que abandonou os filhos e o marido. Estaremos orando por você, obreiro, que desistiu. Estaremos orando agora neste momento para as pessoas que estão morando na rua, que estão sofrendo as suas percas, que de alguma maneira o sofrimento fez você desviar, fez você parar de andar. Aquele sofrimento fez você parar, fez você recuar. O diabo não tem poder sobre você, meu irmão, que você tem a marca, você tem o selo da promessa. A palavra de Deus fala que nós recebemos uma promessa desde o ventre da nossa mãe. E você tem a marca da promessa de Deus. E é por isso que você é perseguido. E é por isso que na empresa que você trabalha as pessoas falam mal de você. E é por isso que você é motivo de chacota às vezes em alguns lugares. Porque a marca da promessa de Deus está sobre a sua vida. Regozije, glorifique a Deus. Porque você tem uma promessa na sua vida. Aleluia! Eu não era ninguém, meu irmão. Não que eu seja alguma coisa hoje, mas eu não era ninguém, meu querido. Mas hoje eu estou aqui falando a voz, com o coração contrito, com o coração cheio de Deus, para falar para você que Jesus te ama e Ele quer voltar a ter uma conexão saudável com você, meu irmão. Ele quer fazer você voltar ao primeiro amor novamente. Deus é maravilhoso e Ele te ama. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, essas vidas que estão aí do outro lado, Senhor. Abençoa seus filhos, traz de volta, Senhor, resgata o marido, Pai, resgata a esposa. Abençoa o seu lar, abençoa o seu casamento. Abençoa os seus filhos, Senhor. Enche as despensas, Senhor, para aquele que está necessitado, Pai. Abre as portas de emprego, Pai, para aqueles que estão desempregados. Abençoa, Senhor, as empresas, para que elas, meu Pai, possam aumentar o salário dos seus funcionários. Abençoa, Senhor, os motoristas de Uber que estão morrendo, Pai. Abençoa os policiais, os guardas municipais, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro. Abençoa a Polícia Civil. Abençoa os funcionários públicos da área da saúde, na área da educação.
Abençoa o Congresso Nacional, dá consciência boa aos nossos políticos, Senhor. Abençoa o nosso Congresso, o nosso Senado, as câmaras municipais. Abençoa o povo. Abençoa o povo, a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus. Liberta o povo da influência do mal, Senhor. Arranca a influência do diabo de todos nós, Senhor. E as setas e os dardos inflamados do diabo peguem nós e ricocheteiem nas nossas armaduras e caiam no chão e não penetrem em nós. E que nós só tenhamos olhos para olhar coisas boas, nós só tenhamos a boca para abençoar as pessoas. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus missionários. Abençoa os pais daqueles que levam as boas novas, Senhor. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Eu te abençoo, meu querido. E você que está com enfermidade, você que está numa cama de hospital, você que está acamado, crê em Deus agora que eu vou orar por você. Que o Espírito Santo de Deus leve saúde, que arranque as doenças do corpo, da alma e do espírito, dos ossos, da pele, que arranque todo tipo de enfermidade e que a partir de hoje na sua vida, meu irmão e minha irmã, só tenha saúde. Aleluia! Eu peço e determino em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Desculpe ter atrasado hoje, meus irmãos. 7h12, perdão, viu? Vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja aqui, com todos vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.